O principal argumento utilizado para justificar a falta de investimento na empregabilidade é a falta de tempo. Seja nos meus clientes mais séniores, que ao longo das últimas décadas não investiram na sua empregabilidade, seja nos meus alunos mais novos nos workshops das universidades, a falta de tempo é aqui o grande vilão que prejudica, o grande vilão que impede o desenvolvimento da empregabilidade, o desenvolvimento da carreira. E eu vou, neste vídeo, fazer uma reflexão contigo de como a falta de tempo é um vilão porque andamos a olhar errado para aquilo que é a empregabilidade, para aquilo que é a gestão de carreira. Porque estamos apenas a olhar para a empregabilidade como um resultado, enquanto que a empregabilidade não é isso. Com este vídeo quero-te alertar que o tempo pode ser o teu maior aliado na tua empregabilidade. Como? Mudando aqui o shift para uma mentalidade de melhoria incremental, em que deixas de ser vítima da frustração que é a falta de resultados no curto prazo, para passares a ter o tempo como teu aliado da empregabilidade. O vídeo vai ter aqui 3 momentos, digamos assim, 3 partes. Primeiro, quero-te explicar porque é que eu acredito que a empregabilidade não é só resultado, é muito mais do que isso. Depois, quero-te falar do que é o processo de aprendizagem e como é que podemos olhar para o processo de aprendizagem biológico, focado aqui na melhoria incremental, e por fim, mostrar-te como é que é possível, apenas utilizando 2 vertentes do trabalho de empregabilidade, usar o tempo a teu favor, usar o tempo como o maior alavancador da tua empregabilidade. Se esta palavra existir, nem sei se existe. Então vamos lá. Primeiro, empregabilidade não é só resultado. Claro que se tu olhares a empregabilidade, pensares na empregabilidade apenas no momento de enviar candidaturas, responder a anúncios e ir a entrevistas, sim, dessa ótica é resultado. Ou conseguiste o emprego ou não conseguiste. Ou foste aceito e foste contratado ou foste rejeitado. Contudo, a empregabilidade não é só isso. A empregabilidade é todo o processo. É o processo de aprendizagens que tu tens ao longo da tua carreira profissional, ao longo da tua carreira académica, ao longo da tua vida. É também conquistas, mais uma vez, na tua carreira profissional, na tua vida académica, mas também na tua vida pessoal. É derrotas que tu vais tendo. É também erros que tu vais cometendo na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida académica, e das quais retiras aprendizagens, ou seja, voltamos às aprendizagens. A empregabilidade não é só resultado. A empregabilidade nunca será feita de vitórias absolutas ou de derrotas absolutas. Será muitas vezes, e na maior parte das vezes, feita de pequenas vitórias parciais, pequenas derrotas parciais, pequenos erros que tu vais cometendo e que vais retirando de aprendizagem, pequenas aprendizagens que tu vais repetindo e que vão se desenvolver numa grande competência. A empregabilidade será mais, na maior parte dos casos, na maior parte do tempo que vais trabalhar a tua empregabilidade, que vai ser a tua vida toda profissional, vai ser feita por esses pequenos momentos e não apenas pelos resultados finais. O problema precisamente está aí. Quando pensamos na empregabilidade apenas como resultado final, apenas pensamos na empregabilidade nos momentos em que precisamos dela. E aí pode ser muito tarde. E com isso introduzo aqui o processo de aprendizagem. O que é o processo de aprendizagem? Vamos pensar nas crianças. Uma criança, quando nasce, não sabe andar. Muitas delas mal se mexem. Faz parte, é uma criança. Como é que é feito o processo para a criança conseguir andar? Primeiro, ela tem que ser colocada de barriga para baixo, para ganhar força nos músculos do pescoço, nos músculos das costas. Vai resistir a isso. Por exemplo, a minha filha, que tem atualmente 5 anos, resistiu muito a esse passo, porque era desconfortável, mas era um processo essencial, para depois não começar a andar, mas sim começar a gatinhar. E só depois de algum tempo a gatinhar, fortalecendo outros músculos das costas, ganhando maturidade muscular, é que começou a andar. E depois, sim, quando está confiante, começa a correr. Mas o que é que o processo de aprendizagem biológica aqui da criança nos remete para a empregabilidade? Primeiro, é um processo incremental, ou seja, feito de pequenas fases, de pequenas aprendizagens. A criança não nasce
e passado pouco tempo começa logo a andar, começa logo a correr, não, um processo incremental, e a empregabilidade também é isto. Nós começamos a crescer, estudamos, ou seja, estamos a trabalhar a nossa empregabilidade porque já estamos a desenvolver competências, depois chegamos ao mercado de trabalho, não somos logo experts, não somos logo especialistas de nada, não, somos júniores. Vamos fazer o nosso processo de aprendizagem, vamos cometer mais erros do que provavelmente acertos, faz parte do processo de aprendizagem, a mesma coisa que as crianças. Mas neste processo de aprendizagem biológica há um ponto que também quero destacar. A maior parte das crianças, a minha, por exemplo, e as que eu conheço, os bebés, o primeiro passo, ou seja, o passo de estar de barriga para baixo, é um processo que as crianças não gostam, que os bebés não gostam. É desconfortável. É um processo, ou seja, é um passo forçado. E muitas vezes na nossa empregabilidade o primeiro passo será forçado. Contudo, nós é que decidimos aqui o ponto em que ele é forçado. Algumas pessoas começam a trabalhar em empregabilidade quando são forçadas, quando são despedidas. Outras quando se encontram num processo que querem mudar de carreira. Outras quando estão insatisfeitas com o seu trabalho. E esse pode ser o ponto para dar o clique. Na criança, os pais são incentivados a colocar a criança quase todos os dias de barriga para baixo para fortalecer então os músculos do pescoço e das costas. A criança não gosta, a criança chora, então tem que ser pequenos períodos de tempo no início e aumentando de forma gradual, e esse passo importante, esse passo imposto, depois leva a criança a conseguir gatinhar. E depois quando a criança percebe que ao gatinhar permite-lhe conhecer melhor o mundo, permite-lhe ir ter com os pais quando os pais não estão à beira dela, permite-lhe explorar novas coisas, dá-se um clique na criança. E a partir daí a criança nunca mais para de aprender, até conseguir andar, até conseguir correr. Porque ao andar ela vai descobrir novas formas de se mover, de explorar o mundo, e a correr também. Mas há um ponto também importante. Este processo é incremental. A criança, quando aprende a gatinhar, não deixa de estar de barriga para baixo. A criança, quando começa a andar, não deixa de saber gatinhar. A criança, quando começa a correr, não deixa de saber andar nem gatinhar. Ela passa a ter 3 competências. Andar, caminhar e correr. E depois faz o uso das competências à medida que lhe dá mais jeito. Para falar um bocadinho e para dar aqui maior robustez a esta questão, vou aqui explorar um bocadinho aqui o conceito da melhoria incremental neste livro Hábitos Atómicos de James Clear. Para vos mostrar que isto no meio da minha cabeça, ok? Eu não inventei nada, eu não sou aqui mais inteligente que ninguém. Aqui um ponto logo inicial do livro. É um exemplo que eles dão para este ponto da melhoria incremental. A Federação de Ciclismo do Reino Unido, o British Council, em 2003, decidiu mudar o diretor de desempenho. Contratou Dave Brailsford. Há quase um século que os ciclistas profissionais da Grã-Bretanha acumulavam resultados medíocres. 2003, não se esqueçam. E o que é que tornava este novo diretor diferente dos outros que lá tinham estado? O que tornava diferente dos antigos treinadores era o seu compromisso inabalável com uma estratégia que ele descrevia como a agregação de ganhos marginais. Vão fazendo a analogia entre isto, a agregação de ganhos marginais, e aquilo que eu estava a falar das crianças. Esta filosofia procura uma pequena margem de progresso em tudo o que se faz. Brailsford explicava: todo o princípio nasceu da ideia que, se fizermos uma lista com todos os aspectos imagináveis envolvidos no ato de andar de bicicleta, e se melhorarmos 1% em cada um, no fim teremos, num conjunto, um progresso significativo. Então Brailsford e os adjuntos começaram por realizar pequenos ajustes que seriam de esperar numa equipa profissional de ciclismo. Eu vou ler só aqui mais um excerto, não vai ser nada muito longo. Redesenhar os assentos das bicicletas para os tornar mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar maior aderência. Pediram aos ciclistas que usassem calções interiores térmicos, aquecidos eletricamente, com o propósito de manter no ponto ideal a temperatura muscular durante as provas. Mais uma série de melhorias. Pediram também, nesta onda de 1% de melhoria, testaram diferentes jeitos de massagem para ver qual deles proporcionava uma recuperação muscular mais rápido, contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos e assim reduzir as hipóteses de ficarem doentes, determinaram os tipos de almofada e de colchão capazes de proporcionar a cada ciclista a melhor noite de sono e até pintaram de branco o interior do caminhão da equipa para permitir detectar pequenas acumulações de pó que normalmente passariam despercebidas, mas eram suficientes para prejudicar o desempenho de bicicletas que são afinadas ao pormenor. À medida que estes pequenos progressos e centenas de outros foram acumulando,
os resultados começaram a surgir de forma que ninguém seria capaz de imaginar. Lembra-se, ele foi contratado em 2003. O foco foi melhorias incrementais. Pequenas melhorias incrementais. Não se esqueçam, a filosofia da agregação de ganhos marginais. E, entre 2007 e 2017, os ciclistas britânicos ganharam 178 medalhas em campeonatos do mundo, 66 medalhas olímpicas ou paralímpicas e alcançaram 5 vitórias na Volta à França. Como é que isto acontece? Como é que uma equipa de atletas, até certa altura perfeitamente banais, se transforma num grupo de campeões mundiais graças a pequenas mudanças que, à primeira vista, pareciam capazes de produzir, na melhor das hipóteses, apenas uma diferença modesta? Lembrem-se, ele foi contratado em 2003, foco dele em ganhos, agregação de ganhos marginais, ou seja, procurou melhorar 1% em cada pequena coisinha. Obviamente não é um resultado de curto prazo, mas o resultado foi expressivo, passado 4 anos. E agora o autor questiona-se, porquê é que pequenos hábitos fazem uma grande diferença? É muito fácil subestimar a importância de um único momento decisivo e subestimar o valor de efetuar pequenas melhorias numa base diária. Convencemos-nos com demasiada frequência de que um êxito em grande escala exige uma ação em grande escala. E sempre que eu leio esta frase, eu lembro, é precisamente isto que acontece na empregabilidade. As pessoas querem mudar de emprego, ou seja, vamos classificar isto como um êxito de grande escala. Mudar de emprego. Tem um grande impacto na vida pessoal, na vida profissional das pessoas. Então o que é que elas fazem? Procuram uma ação em grande escala. E aí sim, vão reformular o currículo, vão reformular o LinkedIn, vão começar a ser ativos no LinkedIn, vão começar a enviar currículos todos os dias, dezenas de currículos depois numa segunda fase, centenas de currículos. Porquê? Porque o resultado não aparece. Porque as pessoas mentalizaram-se que o êxito em grande escala exige uma ação em grande escala. Mas não é verdade. Melhorar 1% não é especialmente notável, e às vezes nem se nota mesmo, mas pode ser muito mais significativo, em especial no longo prazo. É extraordinária a diferença de um pequeno progresso com o tempo. As contas funcionam assim. Se conseguir melhorar 1% todos os dias durante um ano, chegará ao fim 37 vezes melhor. Mas ao reverso da moeda. Pelo contrário, se piorar 1% todos os dias durante um ano, o declínio levar-lhe-á ao zero. O que começa com uma pequena vitória ou como um ligeiro revés, acumula-se e transforma-se em qualquer coisa muito mais significativa. A analogia para a empregabilidade, para passarmos para o último ponto. 1% a cada dia melhor, ou seja, estamos todos os dias a trabalhar em empregabilidade. Obviamente a empregabilidade não é tão palpável em termos de resultado para avaliarmos esta melhoria em 1%. Mas também se não fizermos nada, ao fim de algum tempo a nossa empregabilidade está perto de zero. Claro que nunca estará 100% no zero, porque nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a aprender, por muito que o trabalho seja rotineiro, por muito que dominemos as rotinas do nosso trabalho, os processos do nosso trabalho, vamos tendo sempre aprendizagem. Mas eu quero que olhem para isto, este resultado, e lembrem-se, todos nós conhecemos alguém que esteve anos a trabalhar na mesma empresa. Eu conheço vários porque já os tive como clientes, com percursos incríveis, com resultados excepcionais, mas que nunca se preocuparam com a empregabilidade. Até o momento que ou vão ser despedidos, ou a empresa vai sofrer uma reestruturação e já não há aquele lugar para aquela pessoa, e aí sim o que é que elas fazem? Vou citar, porque eu gosto da forma como está aqui. Convencem-se com demasiada frequência de que um êxito em grande escala exige uma ação em grande escala. E depois aí começam na empregabilidade, na ânsia de conseguir um novo emprego, de mudar, corrigir anos de falta de investimento na empregabilidade, enviando centenas de currículos e cometendo depois aqui muitos erros na ânsia de realmente produzir estes resultados. Então vamos lá. E para terminar o vídeo, que já está um bocado longo. Então como é que podemos trabalhar a empregabilidade, não esquecendo esta ótica da melhoria incremental, deste processo biológico de melhorarmos de forma incremental sem perder o que já existe, ou seja, sempre de forma acumulativa, a agregação de ganhos marginais. E se eu dissesse que só precisas de 30 minutos por dia, ou 30 minutos por semana, dependendo do quanto tu queres investir, para melhorar a tua empregabilidade? Porquê? Porque nós pensamos em empregabilidade, pensamos em algo extremamente complexo, extremamente refinado, algo extremamente
difícil de trabalhar pelas suas inúmeras vertentes. Mas basicamente a empregabilidade baseia-se em duas coisas. Em estar preparado para dar o salto, seja ele qual for, seja ele para cima, seja ele para o lado, seja ele para outra área de negócio, seja ele para outra função, seja ele para outra empresa. Ou seja, estar preparado para dar o salto e não ser ignorado. Ou seja, desenvolvimento de competências para dar o salto e trabalhar a marca pessoal para depois não ser ignorado, para ter visibilidade na nossa marca pessoal. E isto não exige muito de nós. Como disse, o ideal, 30 minutos por dia é mais do que suficiente. Mas exige uma coisa. Exige consistência. Exige o tal ganho de 1% todos os dias. Ao longo de um ano, ao longo de 2, ao longo de 3. Se pensarmos, a nossa empregabilidade deve ser gerida de forma contínua. Porque nós começamos a estudar com o objetivo de trabalhar e depois vamos trabalhar durante muitos anos, muitas décadas. Portanto, se vamos trabalhar por muitas décadas, nós também temos que trabalhar a nossa empregabilidade por muitas décadas. Mas não vamos apenas pensar em grandes ações, porque aí é difícil. Vamos pensar em pequenas melhorias. Tentar traduzir isto para a prática. Trabalhar as skills. Desenvolvimento de competências, desenvolvimento de capacidades. Se nos focarmos, ou se nos comprometermos a desenvolver uma competência nova todos os anos, não precisamos de muito. Fiz aqui as contas. Se dedicarmos 20 minutos por dia no desenvolvimento de novas competências, e aqui pode ser ler livros, pode ser ver vídeos, pode ser fazer cursos, pode ser MBAs, pode ser um mestrado, o que for. Tudo isto é desenvolver competências. Se dedicássemos apenas 20 minutos por dia, num ano teríamos 120 horas de contacto com o desenvolvimento dessa nova competência. Tudo isto, assim, se olharmos pelos 20 minutos por dia, se calhar vai parecer pouco, mas 120 horas por ano no desenvolvimento de uma competência nova, e relembrando que não vamos perder as competências que temos, isto faz com que estejas preparado para quando decidires dar o salto, não correres atrás destas 120 horas de um dia para o outro. Porque aqui acumulaste 120 horas a cada ano no desenvolvimento de novas competências. Portanto, o primeiro pilar, desenvolvimento de competências. Só precisas de 20 minutos por dia. E aqui, como disse, é no âmbito que tu quiseres, da forma como tu quiseres. Mas é importante não estar estagnado, estar sempre a desenvolver novas competências. E depois temos o outro lado. Eu desenvolver competências, eu estou pronto para dar o salto, mas eu depois preciso que me conheçam, preciso não ser ignorado quando eu quiser dar o salto. E como é que podemos fazer isso? Lembrem-se, eu disse 30 minutos por dia que cada pessoa precisava. Gastámos 20 no desenvolvimento de skills, então vamos gastar 10 a trabalhar a nossa marca pessoal. E é só preciso isto, 10 minutos por dia. Em 10 minutos é possível fazer aqui um trabalho que claramente vai gerar uma grande visibilidade para nós. Obviamente que trabalhar a marca pessoal, na maior parte das pessoas vai ser apenas usar o LinkedIn. E está tudo certo. E está tudo ok, porque os recrutadores estão lá, porque estão lá pessoas, e porque estão lá as pessoas que tomam as decisões, estão lá as pessoas importantes. Pode ser através do LinkedIn, está tudo ok. Mas estes 10 minutos são suficientes. Muitas pessoas, ainda hoje na reunião que eu tive, na call que eu tive de conhecer uma potencial cliente, ela dizia-me muito isto. Eu não tenho tempo para estar a produzir conteúdo no LinkedIn, não tenho tempo para estar no LinkedIn, eu tenho que aprender, mas não posso perder, não tenho tempo para isto. Ou seja, se eu fechar com esta cliente, eu já sei que eu vou ter que desmistificar o que é estar no LinkedIn. Porque estar no LinkedIn, podemos estar lá meia hora só a fazer scroll e não fazemos nada. Mas podemos ter 10 minutos muito concretos, muito objetivos, e sim, vai dar para ter resultado. Em 10 minutos é possível dar 5 likes em publicações, fazer 2 pedidos de conexão, é possível fazer 2 comentários e é possível de enviar uma mensagem. Só 10 minutos, até menos. Estou a dar 10 minutos para dar margem. Mas em 10 minutos é possível fazer isto. E se fizermos isto 10 minutos por dia, mas já não digo os 7 dias da semana, mas só 4 dias por semana, em 40 semanas, ou seja, já estou aqui a tirar 12 semanas ao ano e 3 dias por cada semana, nós ao final do ano conseguimos ter 800 likes, 320 pedidos de conexão, ou seja, 320 pessoas novas na nossa rede,
conseguimos ter 320 comentários feitos, que se forem vistos por mais de 10 pessoas, serão 3.200 pessoas que viram os nossos comentários, e também enviar 160 mensagens. É impossível tu tornares-te... é impossível tu seres ignorado se fizeres isto todos os anos. Se desenvolveres as tuas skills, mas depois estiveres a obrigar as pessoas a encontrar-te. E como é que se obriga as pessoas a encontrar-te? Assim. Isto é trabalhar a marca pessoal. É trabalhar a visibilidade. Ok? Ou seja, meia hora por dia para trabalhar a tua empregabilidade. 20 minutos a estudar. 20 minutos a ler. A desenvolver novas skills. 20 minutos por dia. E depois 10 minutos. Podem não ser diários, mas vamos pôr aqui numa ótica diária. 10 minutos por dia a trabalhar a marca pessoal. Somente a fazer isto. Não é preciso grandes conteúdos. Não é preciso produzir vídeos para o LinkedIn. Basta isto. Interações, likes e comentários, adicionar pessoas à tua rede, pedidos de conexão e mensagens para fazer networking. Só isto. Resumindo, para terminar, empregabilidade não é resultado apenas. Empregabilidade é o processo em que vais empilhando aprendizagens, conhecimentos, erros, conquistas e depois novas aprendizagens, novos erros, novas aprendizagens, conquistas, resultados, novas competências. Isto sim é o processo de empregabilidade, não é só o resultado final. Deves olhar para a empregabilidade numa ótica de melhoria incremental, okay? Na agregação de ganhos marginais, todos os dias trabalhar um bocadinho, todos os dias melhorar um bocadinho uma skill nova, todos os dias trabalhar um bocadinho a marca pessoal, porque quando precisares trabalhar, quando precisares do resultado da empregabilidade, ela vai ser fruto deste trabalho que tu vais fazendo ao longo do tempo. E por fim, a empregabilidade pode ser trabalhada em 30 minutos por dia, de forma muito simples, sem dramas, mas de forma consistente, trabalhando duas áreas, desenvolvimento de competências e desenvolvendo a tua marca pessoal para atrair visibilidade para o teu perfil. E pronto, era esta reflexão que eu queria fazer contigo, era esta reflexão de como é possível tornar o tempo o teu maior aliado da tua empregabilidade, da tua gestão de carreira. Surgiu-me este insight com a conversa com esta cliente, porque é sempre um tema muito recorrente, a falta de tempo, e eu quis desmistificar um bocadinho isto. Agora, diz-me nos comentários, consegues olhar para o teu dia, encaixar 30 minutos para trabalhar a tua empregabilidade nestas duas vertentes? Se sim, que competência é que estás a pensar trabalhar em 2026? E, qualquer coisa, diz-me que sugestões para vídeos, temas que tu gostasses de ver explorados nestes teus vídeos. Vejo-te no próximo vídeo. Um abraço.